você vai precisar pensar a cozinhar outra coisa que a Tailândia. Porque a Tailândia é muito longe daqui. Itália também. A Tailândia é mesmo muito longe daqui, mas é um país muito importante. Por muito tempo conhecida no Ocidente como Sião, sua língua oficial é o tailandês ou siamês. E hoje a gente vai conhecer um pouco sobre a família de línguas a qual o tailandês faz parte, as línguas Kra-Dai. Faladas no sudeste da Ásia, as línguas Kra-Dai se distribuem por diversos países, mas a maior diversidade se situa no sul da China. Como em diversas famílias de línguas, a classificação interna das línguas Kra-Dai não é consenso, mas em geral 5 grupos são consideravelmente bem definidos. Línguas Kra, com um total de cerca de 22 mil falantes. Línguas Khamsui, com cerca de 2 milhões de falantes. Línguas B, com cerca de 600 mil falantes. Línguas Hlai, com cerca de 600 mil falantes. E as línguas Tai, com cerca de 90 milhões de falantes, e que se subdividem em Tai setentrional, Tai central e Tai do sudoeste. Esse último subgrupo incluindo o tailandês central ou siamês, a língua oficial da Tailândia e a com mais falantes na família, cerca de 27 milhões de falantes nativos e 44 milhões de falantes como segunda língua. Como sempre, vamos comparar um pouco de vocabulário entre as línguas. Vamos usar para comparação as línguas Buyang, do ramo Kra, Kham, do ramo Khamsui, B, do ramo B, claro, e tailandês, do ramo Tai. Todas as línguas Kra-Dai são tonais, muitas vezes com tons bem complexos, então aqui eu vou ignorar os tons na apresentação dos cognatos. Peixe, mala, pá, ba, plá. Pedra, piá, zin, din, hin. Água, on, nam, nam, naam. Fogo, pui, pui, vai, fai. Comer, kan, zan, kon, kin. Cobra, nga, sui, ngia, ngu. Vários cognatos são facilmente percebíveis, né? E se você voltar para ver a lista de cognatos de um vídeo anterior, vai ver outras coisas interessantes, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Agora, antes de seguirmos, o que você acha da ideia de se tornar um membro desse canal? Com isso, você tem acesso a vários benefícios em agradecimento por me ajudar a trazer cada vez mais conteúdo aqui. E não se esqueça de que as sugestões de vídeos de apoiadores são sempre prioridade. Agora falemos um pouco sobre o Proto-Kra-Dai, a língua ancestral das línguas Kra-Dai. Infelizmente, essa família de línguas ainda é muito pouco estudada e não existem reconstruções muito extensas da língua ancestral. As estimativas são de que ela era falada lá por 2500 a 1100 antes da Era Comum. Sobre a gramática do Proto-Kra-Dai não encontrei nada consistente publicado. Com base no que parece ser o caso das línguas Kra-Dai modernas, ela talvez fosse uma língua isolante, com pouca ou nenhuma flexão, e a ordem dos constituintes na oração era provavelmente sujeito, verbo, objeto, nesses pontos se assemelhando muito ao chinês. De fato, as línguas Kra-Dai, provavelmente ainda no estágio do Proto-Kra-Dai, foram grandemente influenciadas por contato com o chinês antigo, o que se nota especialmente pela presença de tons nessas línguas, cuja forma reconstruível coincide com os tons reconstruídos do chinês antigo. A fonologia é a parte que parece ter sido melhor estudada e, mesmo assim, a gente está longe de qualquer consenso. Algumas propostas incluem 7 vogais distintas: A, E, E, O, I, U, U. 4 consoantes nasais: Ma, Na, Nha, Nga. 7 oclusivas ou africadas surdas: Pa, Ta, Tsa, Kya, Ka, Ka, A. 4 oclusivas sonoras: Ba, Da, Ga, Ga. 2 fricativas: Sa, Sa. E 4 aproximantes: Wa, La, Ra, ou talvez Ra, e Ya. Também já foram sugeridas outras consoantes, como um conjunto de oclusivas sonoras pré-glotalizadas Ba, Da, Rda e Ya. Essas pré-glotalizadas incluiriam uma consoante retroflexa que não existia de forma não pré-glotalizada. Como existe pouca reconstrução histórica da língua Proto-Kra-Dai, existe também pouquíssima informação sobre a provável cultura Proto-Kra-Dai.
mas o que se estima é que ela surgiu lá por 1100 antes da Era Comum na bacia do rio Yangtze, na China, mais ou menos na época do estabelecimento da dinastia Zhou, cujos integrantes falavam chinês antigo. Com o passar dos séculos, os Kra-Dai foram se disseminando para o sul do continente, entrando assim em contato com povos falantes de línguas austro-asiáticas, por exemplo, e entrando em conflito com eles. Apesar desse pouquíssimo conhecimento que a gente tem sobre a cultura proto-Kra-Dai e a língua que ela falava, o pouco que sabemos aponta para uma ideia interessante. Vamos voltar e olhar para os cognatos que vimos mais cedo, especialmente as palavras para água e fogo nessas línguas. Agora compare com as palavras para água e fogo que apresentei para as línguas austronésias num vídeo de poucas semanas atrás. Bem parecidas, né? Existem, de fato, muitos cognatos recuperáveis entre as línguas Kra-Dai e as austronésias, e em geral com correspondências de fonemas perfeitas que indicam de fato uma origem comum e não empréstimos. Por isso, apesar de não ser consenso, é cada vez mais aceito que as línguas Kra-Dai e as línguas austronésias formam uma só família, e os ancestrais dos povos Kra-Dai teriam chegado à China saindo de Taiwan. Aí, a princípio, talvez você pense que essas duas famílias de línguas seriam irmãs, então, tendo um ancestral comum que se separou em Kra-Dai e austronésio, mas não é isso que as comparações indicam. As línguas Kra-Dai não seriam um grupo irmão das línguas austronésias, mas seriam um subgrupo dentro das austronésias. Mais precisamente, elas seriam um grupo irmão das línguas malaio-polinésias, que é outro ramo de línguas austronésias que saiu de Taiwan. Um ponto que sugere isso são os numerais. Compare os números de 5 a 10 reconstruídos em proto-austronésio, proto-malaio-polinésio e proto-Kra-Dai. Para proto-austronésio não é possível reconstruir os números de 6 a 10, mas a gente pode notar que no ramo malaio-polinésio o número 5 foi uma inovação, não tendo origem na palavra original para 5. No entanto, para proto-Kra-Dai, a palavra para 5 se parece muito com a palavra para 5 em proto-malaio-polinésio, sugerindo uma origem comum. E o mesmo a gente pode notar para os números seguintes, de 6 a 10. Apesar de muita investigação sobre isso ainda precisar ser conduzida, as evidências parecem cada vez mais fortes de que as línguas Kra-Dai são mesmo parte da família austronésia e não uma família de línguas distinta. Elas são um irmão perdido, adotado e criado entre os chineses, então possuem uma personalidade bem diferente das demais, mas o cerne ainda é o mesmo. Essa é a 12ª família de línguas apresentada aqui, ou talvez ainda a 11ª se elas forem mesmo austronésias. Qual é a próxima família de línguas que você quer ver aqui? Não esquece de conferir todos os vídeos anteriores dessa série. Além de se tornar um apoiador pelo YouTube, você também pode se tornar um apoiador pelo Apoia-se se for mais conveniente. Ou você pode ajudar o canal fazendo um Pix do valor que puder, por menor que seja. Aproveita e manda junto com o Pix uma sugestão para a próxima família de línguas a receber um vídeo, ou qualquer outra sugestão de vídeo. Você sempre pode apoiar o canal de graça com seu engajamento também. Deixe sua curtida, inscreva-se, ative as notificações e deixe um comentário aí embaixo. E obrigado por ter ficado até aqui. Até mais!